E aí, Pedrão? Tudo bem, Beth? Boa noite. Oi. Como é que tá? Tudo bem? Ué, estamos tranquilos, aguardando aqui a chegada de mais um bocadinho de gente, né? Para a gente poder começar a fazer nossa live. E o frio Hum. aí, Pedro, em Jequitibá? Bom, tá bom. 15 graus. 15 Aqui graus? embaixo, aqui embaixo, né? Agora no celular. Aí em cima eu não sei como é que tá, não. Porque aí é mais É, alto, né? a gente está mais perto do Rio das Velhas, né? Nós estamos mais perto da lagoa aqui, que faz mais frio. Aí gela, Pedro. Aí de manhã vira uma coisa Só neblina. só. Fechou de bola. Aí, ó, o Márcio chegando, boa noite. Boa noite, Beatriz. Gente, estamos aqui mais uma vez com Pedro de Zico. E Sabrina, boa noite. Maurício, boa Até noite. minha sobrinha. Ah, Leon, boa noite. Ô, Pedrão, quando é que você vai criar vergonha na cara? Vai pôr um óculos para você poder ver as pessoas falando com você? Traz meu óculos aí, Peterson. Pode ter certeza. Rose, Aí e aí tem você tempo. vai ver. As Hum. pessoas estão chegando, dando boa noite. Então, Boa noite para todo olha, mundo. nós vamos falar um pouquinho para quem acha que é importante que nós. Ei, Paulo! Ei, Paulinho! Olha aí, Pedro! Paulo, meu Oi. sobrinho lá do Rio Grande do Sul, está morando lá no Rio Grande do Sul. Ó, que bacana. Ele vai falar para a gente de longe. Ah. Boa noite, Paulinho. Então, olha, nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho da história de Jequitibá, gente. A cidade tem 300, quase 360 anos, né, Pedro? 353. E olha o que tem de história e a gente não pode perder nossa memória. Ronildo, Salão da Jaque. Ei, Jaque, boa noite aí, querida. Olha, o povo tá chegando, tá chegando. Olha, essa nossa viagem, nós estamos fazendo uma viagem no tempo, né, Pedro? É. E esta viagem, esse momento em que nós estamos na nossa história, nós paramos Ei, Jaque, boa noite, querida. Nós estamos aqui na fazenda da Barra do Ah, Jequitibá. Jequitibá, já era o Adais. Boa noite, Adais. Que bom você aí nos acompanhando. Jack Charles 19, sou menino, Kaká. Não sei quem que é, não. Ei, Mas vamos Jaque, lá. você gosta de história? Boa noite, Adais. Então, olha, nós estamos aqui no momento da história de Jequitibá em que, estamos parados dentro da fazenda do padre João Marques e da família dele, ok? E muita história para contar dentro dessa fazenda, né, Pedro? Uhum. Então, Certo. nós não vamos enrolar muito, não, porque a história. Sim, sim, você é um menino, você falou, Jaque Charles. Ah, não, sabe por quê, ô Jaque? É porque tem a Jaqueline também aí, que acabou de aparecer, e aí a gente está mexendo com ela, que aí já é uma menina, né, Jaque? Então, gente, olha, a gente vai começar a contar a história de onde nós paramos, ok? A gente não vai enrolar muito, não, porque o tempo passa muito rápido e quando a gente vê, não deu para contar quase nada. E a gente já sabe, oi, Renato, a gente já sabe que nós temos uma novela aqui de quase 400 anos para ser contada. É Raquel. Aí, Pedro, a Raquel conseguiu Ela está aqui em entender. Jequitibá. Ela está aqui em Hã? Jequitibá. Está aqui em Jequitibá. Eles são em Jequitibá, né? Então, Aham. Raquel, e hoje nós estamos em que momento da nossa história? A gente não vai enrolar hoje, porque senão nós não conseguimos contar muito da história. Eu Uhum. acredito que hoje nós vamos ficar muito dentro da fazenda do padre João Marques e da família.
Acredite que a gente não consiga, porque são tantos detalhes, né, Pedro? Mas uma coisa eu acho que é muito importante falar aqui, porque a gente está dizendo que o Langsdorff está na fazenda, e a comitiva dele. Mas eu gostaria de estar dizendo aqui, quem foi Langsdorff? A importância que foi da passagem desses personagens aqui por Jequitibá, né? Então, olha, quem foi Langsdorff? Zoólogo, botânico, médico alemão, naturalista, explorador etnógrafo, também exerceu a função de diplomata no Brasil. Essa eu não sabia, Pedro. Também não sabia. O nome dele é Georg Heinrich von Langsdorff. E a expedição dele, na época, percorreu 17 mil quilômetros, estudando a fauna e a flora e o modo de vida do interior do Brasil. E aí eles chegaram na fazenda do padre João Marques. Uhum. Aí, ó, Vinícius, Sofia e Arthur, todos na live. E aí, gente, que bom! Que bom, todo mundo chegando aí, ó. Então, agora a gente vai começar a nossa história. Nesse momento, nós temos na fazenda, padre João Marques está viajando, ele não está na fazenda, mas estão lá, a família está lá, toda a família dele, a princípio, não é? E o Langsdorff com o Rugedas. Vamos aí falar quem é Rugedas, da importância de Rugedas para a nossa história também. E eu queria muito que o seu José Vitor, tomara que ele consiga chegar a tempo, para ele nos falar sobre agora que a gente ficou na dúvida sobre o nome, né? Se é Meretriz, esse francês que também participava da expedição. Pedro, e aí, como é que está esse momento? Padre João Marques não está na fazenda e a expedição está lá. E aí? Continua indo para nós, por favor. Hermano, boa noite, hermano. Hermano, estamos contando a história nesse momento em que Langsdorff e sua expedição chegaram à fazenda do padre João Marques. Padre João Marques não está na fazenda, mas ele está lá vendo o dia a dia da fazenda. E aí, Pedro, conta para nós. Aquilo que eu estava comentando com você naquele dia que eles chegaram, que estavam na fazenda, e estava aquela confusão de crianças lá, com uma bagunça dentro da casa, que eles não entenderam por que sendo eles descendentes de escravos, como é que eles poderiam estar dentro da casa dos senhores e ninguém chamava atenção. Mas é exatamente porque o padre não estava lá. Porque no momento que o padre chegasse, a coisa mudava, né? Aí, de repente, ficaram se sabendo que o padre ia chegar no outro dia. Aí, de repente, começa a mudar tudo. A mesa, que era muito simples, as colheres muito simples, os pratos muito simples, começou a se aparecer. Puseram toalhas na mesa para enfeitar coisas maravilhosas, começou a aparecer os talheres de prata, as xícaras chinesas, começou a aparecer tudo se mudou. Começou a varrer, os meninos sumiram, aí tiveram notícia que o padre chegaria no outro dia. Tudo foi mudado. Aí começou, era dia 28 de outubro, véspera de 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, né, que é dia 28, né, de outubro. Aí, à noite, começou a noite mudar tudo. Os escravos começaram a fazer uma grande fogueira lá e começou a trazer umas caixas, esquentar para bater. Aí começaram a bater um batuque a noite inteira. E todo mundo ficou livre, à vontade. A cachaça era muito boa. Começaram a tomar pinga à noite e o pau quebrou a noite inteira. E aí eles não dormiram à noite. Que coisa. Mas acharam bonita, a música era diferente, coisa que eles não conheciam. Aí dormiram até mais tarde. Quando foi lá para as 11 horas, o padre chega com a comitiva dele. Ele, o feitor, mais os administradores, né, que estavam nas fazendas lá embaixo, que ele tinha adquirido. E o padre chegou nas mulas muito bonitas. Era o carro do ano, na época eram as mulas, já não era mais cavalo, porque cavalo já estava superado, então já tinha um mula, e mula era muito caro, era tipo um carro mais moderno. Aí o padre chega, todo mundo caladinho, o padre entra para casa e
Mas ele não teve notícia que o Langsdorff estava lá. Aí foi, entrou lá para a cozinha, tomou café com o pessoal dele e tal. Quando foi à tarde, teve notícia que tinha 3 estrangeiros que estavam fazendo uma visita. Aí chamou eles para jantar. Aí é que eles foram conhecer o padre João Marcos. Aí achou ele um cara com 54 anos, muito simpático, muito culto, educado, com boa aparência pela idade na época. Aí o padre João Marques começa a conversar com eles. Aí o Langsdorff começa a entrevistar ele, né? Ele fazia pergunta, o Rugeda ficava na mesa também, mas não sei se ele estava pintando, porque não fala. E o Meretriz, e o Meretriz, né, que é o francês, que narra, ele que escrevia tudo que narrando tudo que falava. Aí a primeira pergunta que na conversa, o padre fala que tinha acabado de adquirir uma sesmaria muito grande lá para os lados de Curvelo, na beirada do Rio das Velhas, né? Que é as fazendas que eu vou falar depois. Acabar de adquirir aquele que eu contei, que ele tinha 44 escravos. Aí começa o diálogo. Nesse diálogo, começa. Aí o Rugedas pergunta ao padre se aquele patrimônio que tinha ali na casa, que era aquela aglomerada enorme, com tudo lá produzindo, se era ele que tinha conseguido fazer. Ele falou, não, porque quando eles compraram, o pai que tinha feito tudo. Na verdade, eles tinham herdado toda a estrutura pronta, que não foi eles que fizeram. Eles só mudaram o sistema de trabalhar. Na época, o pai dele, ele era agricultor e ele mexia com lavras de ouro, mineração, né? E o padre não quis mais mexer com mineração porque ele achava muito nocivo, né? No caso. O escravo, porque morria muito escravo, porque era muito doído furar aqueles buracos, mexer com. Como é que chama aquele material? Que separa o ouro, né? Me fugiu o nome. Aí aquilo muita gente adoecia e ele não queria fazer aquilo, porque tinha mudado todo o sistema de trabalho da fazenda. Aí ele perguntou, o Langsdorff perguntou ele como é que ele ganhava tanto dinheiro se ele não mexia mais com mineração. Aí ele fala que ele passou a ganhar dinheiro com a agricultura, porque ali já passou para plantar algodão, que começou a exportar algodão para a Inglaterra. Olha para você ver que coisa interessante. Plantava algodão. Aqui chegou a exportar algodão para a Inglaterra? Inglaterra, Ele tinha uma plantação enorme na beirada do rio, começou e plantava-se muito feijão, muito milho, fazia muita cachaça. Na verdade, o Langsdorff até elogia a cachaça, disse que era a melhor cachaça que ele tinha tomado no Brasil, que era a melhor pinga que ele tomou, era aqui da casa da fazenda de Jequitibá. E começa o diálogo. Aí o Langsdorff pergunta a ele assim, e como é que é a vida dos escravos aqui na fazenda? É na senzala que eles dormem? Eles têm o castigo no tronco? Ele falou, não, aqui é totalmente diferente. Quando eu passei a administrar a fazenda com meus irmãos, eu passei a mudar tudo. Primeiramente, os escravos não tinham nomes. Aí eu já passei a colocar... Aí todos começaram a casar, tiveram um casamento, batizados os filhos, e todos os escravos passaram a ser Marques. Certo? Tem até gente aqui em Jequitibá, até hoje, que tem Marques, exatamente porque são descendentes de escravos dos Marques Guimarães, né? E aí começa a fazer o diálogo. Aí como é que vivem os escravos aqui? Ele falou, cada um trabalha até no sábado. Nos feriados eu dou liberdade para eles trabalhar por conta própria. Cada um fica na sua casa, com sua família. E todos têm sua rocinha, têm sua galinha. Então não tem senzala. E como é que é o castigo quando alguém faz alguma rebelião dentro da fazenda? Ele virou e falou assim, o castigo é o seguinte, se alguém fizer alguma coisa que não está dentro da lei aqui dentro da fazenda, a primeira coisa que eu faço com ele é vender lá para o Rio de Janeiro. E aí nunca mais ele vai ver família. Então todo mundo tinha medo, respeito. Como é que eu vou fazer isso? Vou ficar longe da minha família? Não. E ele era mais humano, né, Pedro? Parece que ele era mais humano dentro desse absurdo que foi a escravidão. Parece que ele era um pouco mais humano, né? Só dele não ter mais... O Haddad está, inclusive, falando aí que usava mercúrio. Não era isso que você queria saber? Com relação ao ouro? É isso aí. Ele poderia muito bem, como tantos escravos foram sacrificados,
ele poderia ter continuado como era feito anteriormente, não é? Ele preferiu parar de fazer a exploração, não é isso? Quer dizer, ele era uma pessoa mais humana, né? Só dos escravos conviverem na fazenda, as crianças brincando dentro de casa, mostra que ele tinha uma certa abertura. Foi isso que Langsdorff também descobriu, não foi, com relação a ele? E falou que os escravos também não tinham muito que o feitor levantar de manhã e chamar, e pôr todo mundo trabalhando. Cada um tinha sua responsabilidade. Quem trabalhava, por exemplo, no lambique de cachaça, ele tinha que levantar 4 horas da manhã ou 3 horas da manhã. Então, ele já tinha aquela obrigação e já faziam tudo certinho. Porque eles já estavam todos eram felizes na fazenda. A fazenda Barra do Jequitibá, na verdade, não teve nada que se fala assim, de maldade do patrono com os escravos. Funcionava tudo em harmonia. A gente não conhece nada que é o que alguém condene que teve algum crime. Né? Mas vamos lá. E Rafa, boa noite. Estamos contando a história de Jequitibá, Rafa. Uma história de quase 400 anos, tá? Muita história. E olha, vocês conhecem essa turma que está aí, tem uma turminha nova. Na verdade, eles podem nunca ter ouvido falar de Rugidas, né, Pedro? Mas só para eles saberem, essa expedição de Langsdorff aqui, querido, essa expedição de Langsdorff aqui no Brasil, junto com Rugidas, quem foi Rugidas, Pedro? Esteve aqui na fazenda Barra do Jequitibá. Rugidas, na verdade, ele ficou muitos anos no Brasil pintando. Ele começou a pintar lá em Pernambuco, depois desce para a Bahia, passa aí no Rio de Janeiro, aí vem para as Minas Gerais. Aí ele começa a pintar em Sabará, Vila Rica, e é que cidade mineradora. Ele gostava muito de ir nessas local para poder verificar como é que funcionava as mineradoras, né? E ele era um grande pintor, ele é alemão da cidade de Colômbia, né? Você me falou, parece que é Rodrigo Rugidas, né? Rodrigo, o nome dele não é Rodrigo? Maurício, não, Maurício Rugidas. Ele é até da cidade, ele pintou uns 5.000 quadros. Toda vez que você vê um quadro mostrando a escravidão na época, as minas, as capitais, todo mundo que estudou deve ter visto aquelas pinturas, né? Todas elas foram feitas por Rugidas. Os nossos livros de história, né? Todos aqueles desenhos coloniais Rugidas. Eu fui ver Rugidas na internet. Quem é que nunca viu uma pintura de Rugidas? E Rugidas esteve aqui em Jequitibá. E depois nós vamos contar que o fato, né, com ele, que foi a gota final da viagem, da parada, de ficar aqui no Brasil, né? Depois nós vamos contar aqui. Então, eles esperaram. Teve um fato que eu achei curioso, que Langsdorff falando, que parece que era uma fazenda que estava habituada a receber sempre muitos viajantes, né? Talvez viajantes passavam... Fazenda comercial, entrava gente, saía gente, né, Beth? Então, o tempo todo, entrando e saindo. Então, não tinha aquela preocupação de servir café da manhã, almoço e jantar. Não, teve um dia que ele ficou sem café da manhã, né? Não, o dia inteiro servia café e comida, porque entrava gente, saía gente. A fazenda, na verdade, ela como se fosse aqui em Jequitibá hoje o centro administrativo, o prefeito, porque era a sede. Tudo que se passava de importante e tudo que tinha de ser resolvido tinha de ir lá na casa. O centro administrativo era a fazenda. E o padre era o prefeito da cidade, como se fosse hoje o prefeito. Ele era o prefeito da cidade. Tudo se ia nele, porque ele que era o centro. Lá era o centro administrativo. Você vê que é até interessante a casa, que a casa é um sobradão. Pra você ter uma ideia, ela tem 12 quartos. Né? 12 quartos? 12 quartos. A família ficava em cima, né? E tem uns quartos com uma sala grandona embaixo, que é uma mesa que está lá até hoje, que ela foi feita lá dentro e não pode sair, que ela é enorme, ela tem uns 12 metros. Então, ela foi montada dentro desse local. Então, lá tinha uma cozinha embaixo, tem uma cozinha em cima para a família e uma cozinha embaixo para os visitantes. Quem chegava e fazia-se comida. Aí, os escravos faziam comida cá embaixo. Quem chegava comia, tomava café nessa mesa, fazia negócio. Ali tinha as pessoas que já negociavam para eles, porque eles tinham uma equipe muito boa de administração, né? Tinha vários, cada pessoa tinha uma função. Então, era um entra e sai danado. Comprava-se, vendia. Era uma fazenda comercial.
Então era o centro administrativo da cidade, era a fazenda. Essa casa está lá até hoje. Essa Então, casa foi feita mais ou menos em 1962, 63, 1762, uhum. aliás. Então, Ô vai Pedro, lá. nós estamos naquele momento da história em que, então, o João Marcos chegou e eles conversando na sala de jantar, não é? Uhum, E certo. quem estava nessa sala de jantar? Ei, Haroldo, boa noite. Ei, Haroldo, você já perdeu um pedaço da história, hein? Ele Quem, estava quem na mesa? estava, quem estava nessa sala de jantar? Estava toda a família do padre? Junto com Não, Rugedas, com Langsdorff? Quem estava lá? não. Estava lá o padre João Marques, o padre Miguel Correia Maia, que morava na fazenda e era capelão, que prestava serviço aqui do lado de cá no Arraial, e o padre ficava lá na área comercial, e o padre ficava aqui na cidade, onde é a Igreja Santíssima, ele que era o capelão. Padre Miguel Correia Maia, Rugedas, Langsdorff e o Meretriz. Só os cinco. As mulheres não apareciam. As mulheres E, não. não, e tinha três mulheres solteiras. Era a Inês, a Maria Tereza e a Pulquéria, que é a mais nova, e o José. O José ele não comenta, porque o José era meio tantando da cabeça, então ele não ficava lá. Eles não viram, eles comentam só. E ele achou muito curioso, que foi a primeira vez que ele viu elas lá em cima passarem, mas elas não chegaram. Era um costume na época que, quando estavam os homens conversando, uma reunião, as mulheres não apareciam. Então, era muito complicado. Então, o que ele viu? Uma das irmãs, curiosa, porque todos três eram europeus, né? Dos olhos verdes, claros. Aí ela chegou e olhou. Abriu assim da quina da porta do quarto e ficou olhando. Aí que ele viu a mais nova, que é a Puquere, que depois nós vamos falar, a Puquere, que apareceu. Ela estava olhando com olhar de interesse, que eram todas já coroas velhas e estavam olhando assim com interesse, que esse cara é interessante. Mas não chegaram, porque tinha um respeito. Era um costume que não chegava. Somente só quando o padre falasse que podia vir, que alguém chegava. Mas não, as mulheres não apareciam. Então foi assim, o comentário que a gente fala que foi a primeira vez que ele fala que viu elas, porque o tempo que eles estavam lá, que já tinha semana, eles não tinham encontrado, não tinha visto. Ficou sabendo se que ela tinha três irmãs solteiras e um irmão solteiro, que já tinham morrido ao quatro, né? Três já tinham morrido. A Maria, a Ana Rosa e o Francisco. Esses três já tinham morrido. Já Então, tinha eles não eram morrido. 9, então só tinham 5. Era 4 irmãos e o padre 5. E a mãe também, ele viu a senhora, que é a Mariana Doroteia, que ainda estava viva. A mãe era viva. Era viva. Em 1825, nessa expedição, ela estava viva ainda. Ela morreu em 1828. Uhum. Né? Mas vai Correto. lá. Então tá. Então, ó, jantaram, conversaram, né? E dali. Foram do... Existe uma situação aí também com relação a Langsdorff e Rugedas, o pintor. Uhum. O que aconteceu Não. com eles aí nessa parte? Tem Aí eu alguma vou coisa voltar. antes? Tem uma coisa antes que eu tenho que falar. Eles foram dormir, aí eles começaram a comentar lá entre eles lá. Uai, esse padre tem tudo, tão rico. As irmãs tudo solteiras. Ele muito rico. Só falta uma mulher e um filho para herdar tudo. Só que ele não sabia que o padre já tinha duas filhas. Que depois eu vou contar na frente, que moravam no sítio dele, na fazenda, mas eles ficaram curiosos. Aí um feitor virou e falou: você vai saber depois se não tem filho. O feitor falou, que eu acho que esse feitor, eu sou descendente dele, que é o Estevão de Souza de Carvalho, que é meu tataravô. Ele era o feitor e administrador do padre, ele estava andando. Ô Aí, Pedro, o seu ele telefone, achou mais... a sua internet picou um pouquinho. A sua internet picou um pouquinho. Quem é esse feitor que falou que o padre João Marques tinha filhos? Que ele depois ia saber quem era o feitor? Estevão de Souza de Carvalho. Estevão de Souza de Carvalho. É o que ganhou o patrimônio do padre depois no testamento dele, que eu vou comentar depois. Entendi. Aí a coisa rolou, dormiram, ficaram, o padre no dia atendeu eles, aí eles foram conversar com o padre, aí começaram a entrevista com o padre de novo. Aí o padre foi muito simpático, entrou lá no pomar, viu muita fruta, conheceu o jabuticaba que eles não conheciam, chamava árvore cheia de
cheio de, como é que fala? Essa coisa que dá na gente assim, ó, como é que chama? Cheio de. Ah, me Verruga? fugiu. Verruga? Berruga, árvore de berruga. Eles acharam engraçado. Então, eles nunca tinham visto. Isso aí foi chupar, achou maravilhoso, um pomar muito bonito, uma horta muito bonita. E depois o padre levou ele lá na ponte que ele tinha acabado de fazer. Aí uma ponte que eles começaram a fazer ela em 1808 e terminou ela em 1810. Essa ponte tinha 80 metros e foi um ponto turístico na região, porque todo mundo vinha de longe para conhecer a ponte, porque é uma das pontes primeiras do Rio das Velhas aqui embaixo. Que eu saiba, ela é mais velha que Santa Luzia. A ponte é a primeira ponte da região? Da região. E ela ligou as outras regiões com relação ao comércio. Foi para isso? Porque a ponte, para atravessar, para ir para a fazenda, tinha que atravessar de barco, né? E ele fez essa ponte. E essa ponte tinha 80 metros de comprimento, mais 10 metros de altura. Essa ponte durou de 1810 a 1858, quando ele passou uma grande enchente e levou ela. Então ele conta sobre quanto que ele gastou na ponte, que morreu alguns escravos, que foi muito doloroso, eles não tinham tecnologia na época. Até hoje ainda tem essa aroeira lá que mostra, ainda ficou lá o resto, que é a ruína da ponte, que está lá, que você pode ir lá, tem 4 troncos de aroeira do lado de lá, 4 no meio do rio e 4 lá de cá. Ficou o resto dessa ponte lá. Onde que é essa ponte? Onde que é essa ponte aqui mesmo? Você desce aqui para a praça e você sai lá no dique. Lá no dique você chega lá, tem uma ponte que foi feita em 1912, né, que os Mascarenhas fez com a Prefeitura de Sarlagoa, ficou pronto em 1912, e tem a 100 metros abaixo a ponte que o padre fez em 1810, para tirar a dúvida. Daí mostrou a ponte, contou. Aí vai contando como é que foi feito, o que gastou, quanto que quem que estava lá para fazer a ponte, quem foi os carpinteiros, aí vai contando, que é uma narrativa longa. Aí, de repente, o padre chamou ele para ver uma grande armadilha de peixe. Eles nunca tinham conhecido. Chamou ele para ver o quê? Uma armadilha para pegar peixe. Oi. Tá é que a gente está picando um pouquinho. Vamos ver, volta. O padre chamou ele para ver o quê? Para ver o padre chamou ele para conhecer uma armadilha de pegar peixe no Rio das Velhas, que era fantástico. Era uma coisa que os escravos faziam de bambu, que é essa canabrava da beirada do Rio das Velhas, e ela tinha 60 metros. À noite eles desciam ela numa corda, ela ficava com a boca, aí vinha os peixes e caía dentro desse balaio. Quando era de manhã, eles iam lá e tiravam. Ele contou 250 dúzias de peixes que eles pegaram naquele dia, e eles acharam fantástico. Aí as escravas vieram, limparam e salgaram o peixe. Esse peixe era colocado numa vasilha que era salgado e levado para Santa Luzia para vender. Tudo virava dinheiro. Então a fazenda, na verdade, ela produzia cachaça, peixe seco, faziam-se rapadura, açúcar mascavo, farinha de mandioca, fubá, vendiam milho, porcos, eles vendiam muito tocinho, eles tinham uma produção enorme. Pra você ter uma ideia, 280 escravos trabalhando para eles, e mais os agregados que trabalhavam na parceria, era muito movimento e muita produção. E levavam-se tudo para Sabadão. Plantava algodão também? O algodão era para exportar, né? Isso aí que foi a mina de ganhar dinheiro deles, porque na época a Inglaterra tinha acabado de se industrializar na área têxtil, e precisava de muita matéria-prima. A matéria-prima vinha muito daqui da região, são produzidas na região tropical. E o Brasil produziu muito. O Rio das Velhas teve uma terra fantástica para o algodão. E eles soube muito bem explorar isso. E mandavam, o meio de transporte era muita mula, eram os tropeiros. 500, 600 mulas levando isso para lá, para o Rio de Janeiro. Gastava 3 meses para levar, e de lá já estava todo limpo, exportar, ia tudo para a Inglaterra. Quantas mulas, Pedro? Quantas mulas levando isso? Cada turma que ia lá era com 100 mulas, então eram umas 500 mulas que ia, levava as coisas, levava esses produtos, algodão, trazia querosene, sal, trazia pano, trazia chapéu, peruca, espelho, qualquer coisa que produzia a Inglaterra e lá na Europa faziam, traziam para cá, vendiam caro, levavam alimento barato, em uma troca, era uma espécie de escambro, né? Trocavam, uma troca de mercadorias. E o padre soube muito aproveitar bem isso.
e produzindo aqui, e as 3 fazendas lá embaixo, ele falando com o Rugeda, né, que está no comentário, que as 3 fazendas lá, ele produzia muita coisa e estava vendendo lá para aqueles lados de Curvelo, o Diamantina, que já era uma vila que corria muito dinheiro, então ele soube muito explorar muito bem, então ele fez uma fortuna, o padre João Marques. E aí o Rugeda vai conversando, vai dialogando com ele esse tipo de coisa, comentando isso, que vai para frente, né? Aí o que acontece? Aí vai se terminando o diálogo, aí ele vai falar, não, aí ele tem uma outra coisa que ele pergunta ao padre João Marques. Sobre Rugedas. Ah, tá. Aí é para finalizar que Jequitibá teve esse fato histórico com Rugeda, porque Rugeda, depois de anos pintando, fazendo pintura da colonial aqui na mineração, nas cidades, nas vilas, aí ele veio nessa expedição. E na última noite começou uma discussão, porque o Langsdorff tinha prometido ele um X de salário lá e não estava querendo pagar ele. Aí começou uma descombinação. Aí vai tomar o café com o padre João Marques, já estavam os dois lá na mesa, lá na casa do padre João Marques, e o padre Miguel Corrêa na mesa, eles conversando, o Rugeda começa a cutucar de novo o Langsdorff sobre o pagamento, e ele não concordou. Aí o Rugeda deu um murro na mesa, com a força, o padre assustou, todo mundo assustou. Foi uma falta de educação terrível, que ele ficou totalmente desequilibrado por causa disso. Aí pegou, eles tinham uns escravos, que eles tinham lugar de Santa Luzia para poder carregar as coisas, ele estava com 4 escravos, né? Pegou todos os quadros que ele foi pintando de Santa Luzia até aqui na fazenda Barra de Jequitibá, e o material também, que contando como é que era a vila. E a gente perdeu essa grande oportunidade de ver esses quadros, porque ele pintou o Arraial na época, 1825, provavelmente pintou algumas ao padre, e esse material foi embora todo para a Alemanha, na cidade de Colômbia. Colômbia, né? Colômbia. Acho que é Colômbia, uma cidade que ele é de lá. E ele foi embora com esses quadros, então ele levou uns 5.000 quadros embora e ficou se trocando carta de acusação, o Langsdorff. Ele pintou 5 mil quadros aqui? Também eles percorreram... No Brasil todo, né? E os quadros de Jequitibá também foi embora. Esses quadros estão lá expostos na cidade de Colômbia, lá na Alemanha, no Museu de Rugedas, na cidade. Quem for lá, pode ir lá visitar, que vai ver os quadros. Provavelmente... Jequitibá está lá retratada, essa época, está retratada lá no museu na Alemanha, por Rugedas. Não, na Colômbia. Colômbia. Material que o Langsdorff escreveu sobre tudo foi para São Petersburgo, porque tudo que ele escreveu, material falando sobre, entre esse o Diário de Langsdorff, que alguém do Brasil conseguiu trazer, né, para contar esse diário, tem muito material que está lá na cidade de São Petersburgo, que fala sobre até Jequitibá. Tem uma pessoa que foi lá em São Petersburgo, viu lá, visita Jequitibá, mas ele não teve curiosidade, eu não sabia que ele tinha passado. Achou que era o que me falou, ô Pedro, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha olhado para mim, ver o que ele estava contando. Então, esse material está todo lá em São Petersburgo. Né? Mas e aí, você tem mais alguma outra coisa? Pedro, pois é, então, ó, nós sabemos então que passou aqui Rugedas, em Jequitibá, eu achei assim fantástico. Vou fazer, então, desculpa, Ivete, então vou terminar a saída de Rugeda, aí você vai vir com as outras curiosidades que você tem para me perguntar. Aí aconteceu essa discussão, Rugedas volta para Santa Luzia, subindo o Rio da Velha, que tinha uma estrada que subia à esquerda de quem está descendo o Rio, foi embora de lá e foi para o Rio, e aí a Pepeta, 100% de internet aqui, eu não estou entendendo, Pepe, aí apareceu um aqui, 100% de internet, eu não sei se está ligado aqui na minha internet. Não, a sua internet pica um pouquinho, não sei porquê. Apareceu. Mas não sei se resolve. Vai desligar de novo e entrar de novo, Pepe? Olha, gente, essa história de Rugedas é impressionante, né? Eles percorreram mais de 17, pelo menos no diário de Langsdorff, fala que se Rugedas estava com ele nesses 17.000 quilômetros, quanto material que ele... 17.000 quilômetros no interior do Brasil,
Quanto material esse homem não pintou? Quanto material? Não deve ter sido pouco. Se desentendeu com Langsdorff por conta de pagamento, foi embora e levou tudo. Levou toda a história desenhada. Tudo que estava desenhado. Agora, hoje, se você colocar o nome Rugedas na internet, você vai ver lá. Coloca imagens, Rugedas, você vai ver tudo que nós estudamos, tudo que está nos nossos livros de história, de geografia, está lá, desenho Rugedas. Jequitibá é muito chique, só. Não é que Rugedas passou por aqui? Espera um pouquinho, que eu vou chamar o Pedro de novo. Acho que ele está tentando resolver lá o probleminha dele. Esperar ele entrar novamente. Gente, é muita história. É muita história e a gente não pode perder essa memória de maneira alguma. Não é bacana? Eu acho. Então, olha, que espetáculo a gente ter não só esse livro, né? Que é Jequitibá, uma saga, uma história. Que show, né? Da gente poder ter essa memória contada aqui. E o que é muito importante também é poder ter o Pedro nos contando esses detalhes tão ricos, né? Sobre essa passagem de Rugidas e de Langsdorff na fazenda. Essa ponte também que foi construída, que ligou Jequitibá a esse comércio fora daqui, que foi a possibilidade. Ele pegou meu celular. É você, Pepe? E cadê ele, Pepe? Talvez ele tenha... Adais, ele levou, imagina, são mais de 5.000 pinturas. Mais de 5.000 pinturas. Só que está lá na Alemanha, né? Olha lá, está chegando. Ô, Tobete. Você pegou outro celular, né? Falta pouquinho. Daqui a pouco você devolve o celular para a Pepe. Então, a gente agora está falando desse momento em que Rugedas se desentendeu, foi embora, né, juntou um grupo de escravos e foi embora, voltou para Santa Luzia. Aham. E de lá ele foi embora para o Rio, do Rio ele voltou para a Europa, né, para a Alemanha. E o Langsdorff, com a expedição, o padre viu que estava uma situação meio constrangedora, pediu um escravo, mas o feitor dele para levar eles, porque estavam indo rumo a Tijuca, né? Então pegaram a estrada, foram para o Patrimônio saiu no Bebedouro, no Labosca, Bebedouro, só que lá eles erraram o caminho, porque o pessoal foi com ele até só no Patrimônio, explicou para ele. Aí ele sai na Onça, que é uma outra estrada que não foi. Ele se perdeu na saída daqui. Só que na Onça era o final da linha. Chegou lá, achou uma fazenda bonita, que seria a fazenda do Alemão hoje, né? Que era a fazenda mais antiga. E de lá ele achou interessante, conversou com a senhora, que falou que tinha 40 anos, tinha 16 filhas, senhora. Tinha 40 anos, ele achou a casa cheia de gente, era muita gente, os genros, os netos. E achou a comunidade da Onça até com muita casa. Achou interessante que na época de 1825 já tinha bastante casa. E de lá explicaram, ele voltou, pegou Tibuna ele saiu nos fechados, lá na entrevista fechada, de lá ele subiu a Serra de Cipó, e de lá ele foi para o Tijuca. E aí, quem quer ver essa continuidade da história, aí você vai continuar lendo a história de Langsdorff até Diamantino. Aí vamos voltar de novo para a fazenda. Então a gente voltamos para a fazenda. Então Langsdorff foi embora, Rugedas foi embora, a expedição foi embora, Langsdorff se perdeu, foi parar no Onça. Quer dizer, um explorador não se perde, né? Na verdade, ele não se perde. O camarada está andando. Pensa bem, 17.000 quilômetros, você sai andando pelo mundo e aí você está aberto para tudo que vier, né? E aí ele foi parar lá no Onça. Mais história. Depois que a gente querendo, a gente tem como saber o restante da história de Langsdorff, não é isso? Certo. Agora, Pedro, e a fazenda? Quem morava nessa fazenda, afinal de contas, nesse período que Langsdorff esteve lá? Na verdade, moravam as 3 irmãs, né? Que era a Inesa, Puquéria e Maria Tereza, que era solteironas, a mãe, que é Maria Doroteia, que já está com seus 84 anos,
tinha uma tal de Terezinha, que parece que era uma governante, porque toda essa Terezinha, para ela servindo, nos testamentos, ela sempre recebeu umas esmolas, fala esmola, até bem compensadora. Essa pessoa tinha muito filho dentro da casa, parece que é uma mulata, ela não é branca não, ela é filha de uma escrava, mas muito querida. E tem uma tal de Constância, que eu sou descendente dela também, que era exposta na casa dos Marcos Guimarães. Constância Maria de Jesus. Essa Constância era exposta, ela foi deixada lá na porta e lá examinaram ela chamava ela de... Ela era exposta. E... Exposto é o mesmo que renegado, que eles chamavam também de renegado. Eu acho que sim. E o que acontece? Lá na parte de cima, porque lá era separado, lá tinha o quarto do padre, que é o Correia Maia, que era uma pessoa que era na casa, né? Tinha o João Marcos, tinha o quarto, tinha o quarto da mãe e o quarto das irmãs. Essas pessoas moravam no sobrado em cima. Agora, na parte de baixo também tem cozinha e tem mais 12 quartos na parte de baixo. Aí moravam exatamente a Luciana da Silva, que eu sou descendente dela também, que ela veio no seu filho, com 7 anos, morava lá embaixo. Morava-se... quem mais? Na verdade, e algumas pessoas que eram íntimas da casa, que elas mucambas, moravam embaixo. Agora tinha as casas dos agregados dos escravos de lado, que eram várias casas. Tinha carão com várias casas que tinha aquelas pessoas que trabalhavam na casa, na fazenda. Aí você me perguntou, o que você me perguntou? Quem morava na casa, né? Na casa. Quem morava... Porque também me parece que tinham pessoas que tinham algum tipo de desequilíbrio também nessa casa, Pedro, da família? Ah, tá. Na família teve 3 casos de loucura, né? O primeiro é a Ana Rosa, que essa aí... O som não tá bom. O som do seu celular não tá bom. Some e volta. Vamos lá, vamos ver. Aqui, por favor. Mas tudo bem. É só para a gente não perder, para não deixar de deixar registrado tudo que você está falando. Porque às vezes a sua voz some e depois ela volta, sabe? Eu acho que é o celular mesmo. Mas e aí, continua. Talvez o fone de ouvido... Peço que vai pegar. Mas talvez, aí, quem sabe, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Aí você me falou que você está perguntando sobre... Peraí, você vai pôr o fone de ouvido? Então coloca aí, vamos ver se vai melhorar para nós aqui também a sua fala. Liga aí. Melhorou? Escutando? Vamos ver. Colocou? Coloquei. Então você estava falando a respeito das pessoas que moravam na fazenda. Tá. Não é? E que, na verdade, tinha algumas pessoas lá que tinham algum problema, não é isso, Pedro? Maria era a Ana Rosa da Conceição, né? Que é a mais velha, essa aí também ficou totalmente louca. E essa aqui ficou tão louca que eles levaram ela para Santa Luzia, e lá ela ficou na casa de umas irmãs lá, que me fugiu o nome, é uma irmandade lá das irmãs, e lá ela faleceu e foi enterrada dentro da igreja de Santa Luzia, em 1807. Tinha o Antônio, que depois que o pai morreu, o Antônio era normal, até 1803. O pai morre em 1803, o Antônio começou a ficar louco. Esse aí que deu trabalho. Isso aí a gente tem os documentos que conta que o Antônio montava numa vaca, o pessoal achava mais interessante quem frequentava a fazenda, ficava andando no terreiro da fazenda, montado numa vaca, que a vaca era mansinha, e tentando pôr essa vaca dentro da casa e 2 escravos, 24 horas olhando ele, porque à noite tinha alguém para olhar e de dia, porque não dormia, era uma loucura, gritando, esse ficou doido mesmo. No final, eles não aguentaram ele, não, levaram ele para a fazenda das Laranjeiras, que é lá embaixo, que eles são donos da fazenda, tem as 3 fazendas, e lá ele morreu, eu fui lá visitar a fazenda das Laranjeiras e conheci o cemitériozinho, ele foi enterrado lá. Esse aí morreu em 1824. Esse morreu antes do Langsdorff passar, ele já não estava. E o José, que eu acabei de falar, que quando o Langsdorff foi lá, tinha 3 mulheres e um homem. Esse homem não aparece. Mas ele era um louco mais calmo, entendeu? Que morre em 1829. Então, ele tinha caso de loucura na família. Então, essas 3 pessoas eram loucos, e o resto era normal.
E aí, onde você... Está escutando, ouvindo? Está ouvindo? Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, sim. Ô, Pedro, então tinham essas famílias e tinham os homens de confiança também do padre. Esses homens de confiança, eles é que administravam a fazenda. Todas as vezes que o padre saía, ficava na... Porque as mulheres, elas não tomavam decisões nenhuma, elas ficavam... Imagina, as pessoas chegavam, visitas na casa... Não. Tem uma irmã que administrava com o padre, a Inês, uma das mais velhas. Essa era o braço direito do padre. O padre fala muito bem nela. Portanto, quando ele faz o testamento, é ela que fica na fazenda. Essa pessoa era de confiança dele e tinha um papel na parte burocrática lá de contabilidade, né? Então, ela parece que ela trabalhava e ficava do lado do padre, tipo a secretária de confiança. E as outras irmãs até que não falam muito, não. E você me pergunta quem que são as pessoas, né, que ajudavam eles. Sim. Vamos falar, a diretoria, né, da fazenda. Era Bernardo da Silva Freire, que é lá dos Fechados, que casou com uma das filhas dele, que é a Sancha, que nós vamos falar. Ela casou com... Esse é o Bernardo. Joaquim de Souza Fernandes, que era um médico, eu sou descendente dele, casou com a filha dele, que é a Paula. Tinha Francisco, espera aí, não vai cá, tinha José Alves Pita, que também fazia parte, Francisco da Silva Tavares, que era um de confiança dele na fazenda, Francisco Leles, que era outro que sentava na mesa de diretoria, e Bernardo da Silva Liboreiro, onde esses liboreiros de Jequitibá e Pirapamba são descendentes dele, porque, na verdade, esse Bernardo, ele é primo primeiro da mãe do padre, então ele era o cara de confiança também da família. E esses eram as pessoas que o padre tinha, aí o mais principal deles, que é o Estevão de Souza de Carvalho, também que eu sou descendente dele. O Estevão era o cara de mais confiança do padre, tudo era o Estevão mais os outros. E administrava a cidade, o Raial, a fazenda Barra do Jequitibá e a Sesmaria, que ele adquiriu lá embaixo, que eram 4 fazendas, aliás, né? A Fazenda das Laranjeiras, Bom Sucesso, do Paiol, e uma outra que ele adquiriu separada, que é a Fazenda do Mato Grosso. E essas pessoas tinham uma função de ir lá resolver, negociar, e o padre ficava aqui, de vez em quando que o padre ia lá na Sesmaria, lá embaixo. Lá ele preferia ficar na Fazenda das Laranjeiras, que era a preferida dele. Eu conheci, está lá, todas as 3 estão intactas da época. Então, tá dando para ouvir aí? Ô Pedro, a internet está travando um pouco, sabe? A sua internet está travando um pouco. Eu não sei se a minha também está travando, mas para mim a sua parece que está travando um pouco. Pedro, mas olha, vamos lá. A gente ainda tem aqui 10 minutinhos. Passa muito rápido, né, Pedro? Mas olha, gente, a gente já vai deixar claro aqui que todo sábado o Pedro vai vir contando a história de Jequitibá, né? E a gente vai deixar isso tudo registrado. Pedro, então, a Fazenda Barra do Jequitibá, ela tinha a casa sede e tinha o arraial. Então, nesse arraial tinha comércio. Eu achei que você falou aí de médico, então aqui tinha médico, tinha professores, tinham profissionais de outras áreas também, e tinha esse comércio. Que comércio era esse que tinha aqui? Tinha as vendas de secos e molhados, tinha um consórcio de muares, que eu achei muito interessante, consórcio de muares, como se fosse um consórcio de muares. Muares era um cara... um consórcio, é um cara que tinha uma propriedade dentro do arraial, comerciante, que trazia mulas de Taubaté, São Paulo, para vender. Era uma concessionária de carro na época, porque a mula era o carro, a mula era o animal mais fantástico que eles tinham descoberto na época. E tinha boticário. Você comprava as mulas através de um consórcio? Você ia lá e comprava. O cara buscava em São Paulo e tinha um comerciante aqui que vendia essas mulas, que já era um consórcio, chamava Consórcio de Muares. Então tinha esse comerciante, tinha boticários, que hoje seria farmácias, né? E roupas de loja de pano, chapéu, isso aí, tinham várias lojas. E o padre também, ele explorava, não só a fazenda, tinha comércio lá dentro da fazenda, mas dentro do arraial também tinha.
porque tudo se passava aqui, né? Porque aqui que era a sede, o Arraial, né? E você me fez uma pergunta, quem que é o primeiro padre, o primeiro professor? Porque também teve isso, né? O primeiro professor, o primeiro médico. Eu acho. Quem era esse professor? Esse professor, nós vimos no Degendo do Padre João Marques, lá em Mariana. Ele fala que eu vivo de aluguel de escravos, que ele tinha 4 escravos que ele alugava, e ele era professor de primeiras letras. Esse cara era português que veio com o pai de João Marques, provavelmente ele que ensinou a família toda as primeiras letras, escrever e ler. Ele chamava simplesmente Antônio Afonseca Velho. Ele é português lá de Antônio Afonseca Velho, para todo mundo saber que o primeiro professor de letras de Jequitibá foi esse cara português, é a referência. Ele chegou aqui em torno de 1753. Esse cara veio com Antônio Marques. E ele veio, ele teve 4 escravos, alugava os escravos, ele tinha a renda dos 4 escravos alugada e tinha também, dava aula, entre eles a família Marques Guimarães, que era a família poderosa, então os filhos de João Marques, todo mundo aprendeu a ler e escrever. Aprendeu a ler e escrever. E o médico, você me perguntou, eu sou descendente dele, é o médico que casou com o padre, com a filha do padre, a Paula. É o cirurgião Joaquim de Souza Fernandes, que formou em 1825 no Rio de Janeiro. Ele é de como é que chama a cidade? Me fugiu o nome, que não é daqui. O padre conheceu ele, precisava de um médico no Arraial e na fazenda, convidou ele para trabalhar. Então ele chamava Joaquim de Souza Fernandes, é o primeiro cirurgião, o primeiro médico de Jequitibá. E ele casa com a filha do padre. Ele era um homem que... Casou com a filha do padre? A Paula Sanches, a Paula Marques da Silva. Que vocês são herdeiros, que vocês são descendentes. Uhum. A filha desse casal é minha bisavó, é a avó de meu pai. Ela chamava Maria Teta de Souza Fernandes. Nós vamos chegar nessa parte aí da história. Agora, esse professor, ele também alfabetizava os escravos? O padre permitia a alfabetização dos escravos? Aqueles que eram... Não, aquilo que é o escravo que vai aparecer na história, ele teve essa oportunidade, né? Que ele aprendeu, que tinha uma caligrafia muito boa e então, acho que é... Desse escravo que a gente vai falar lá na frente, esse foi alfabetizado. Esse foi. E aqui as pessoas que viviam dentro da fazenda tinham essa oportunidade, né, Beth? Mas o resto a gente não tem informação. Porque, na verdade, eu só tenho desse escravo, porque tinha uma caligrafia, eu vi as caligrafias dele nos batizados dos casamentos, e a gente vê numa briga que a gente vai ver na frente, que ele fala sobre que ele tinha aprendido gramática e latim, porque ele teve a oportunidade dentro da casa, porque ele era querido dentro da casa, então eles gostavam e ele teve a oportunidade de aprender. Né? Mas e aí? Pedro, a gente está praticamente no final, estamos a 5 minutinhos. Houveram casamentos também de escravos lá dentro da igreja, lá no Arraial, não foi? Foi permitido casamento. Esses casamentos eram importantes? O padre permitia que esses casamentos acontecessem? Tinha alguma intenção também por trás disso, Pedro? O negócio é o seguinte, porque depois que o padre João Marques ordenou, que ele passou a ser administrador da fazenda, ele começa a dar dignidade e começou a batizar, fazer casamento dos escravos. E todos os escravos dele passou a ser Marques Guimarães. E eu tenho um casamento de Santa Luzia, 1819, onde o padre João Marques ele tinha muito escravo homens na fazenda. Ele precisava aumentar o plantel dele, para aumentar a mão de obra. Aí ele comprou 20 escravas lá em Conceição do Mato Dentro, e casou elas com 20 escravos dele, em 1819, na igreja do Santista. Esses casamentos eu tenho eles. Um por um, comentando quem é, de onde que veio. Eu achei muito interessante, porque foram feitos 20 casamentos, aí começam os filhos a nascer, já registrado com o nome Marques. É a partir daí que começou os escravos ter nome, Marques, Guimarães, Marques. Você entendeu? Porque... Na verdade, não tinha eles não faziam essa homenagem para essas pessoas. As pessoas não tinham sobrenome. Era José Preto, Maria de Angola, então era desse tipo. Né? Mas vai lá. Muito bem.
Pedrão, eu acho que nós estamos a 4 minutos, a gente tem que encerrar, porque senão a gente não perde a nossa live, a gente não pode perder. A gente, é uma coisa que a gente quer deixar registrado, que essa história de Jequitibá, né, Pedro, é uma história que é uma novela, nós ainda vamos continuar por um bom tempo contando essas histórias, todo sábado, às 19h30, né, Pedrão? A gente vai estar aqui registrando essa história que eu acho fantástica, maravilhosa. Eu acho que as pessoas de Jequitibá têm que conhecer, né, bem a fundo um pouco, porque essa memória ela é imprescindível, né? Imagina, é muita história para ser contada. Então, todo sábado, às 19h30, a gente vai estar aqui, tá ok, gente? A gente agradece muito a presença de todos vocês. O Adar está dando aí parabéns. Você está vendo aí, né, Pedrão? Parabéns. A gente agradece a presença de todos vocês. E sábado que vem a gente está aqui de novo. Tá ok, Pedrão? Desculpa Pedrão. Aí, né, Beth? Feliz... Oi. A internet, nós vamos ter que dar um jeitinho para ver se ela fica um pouquinho melhor. Porque é muito importante a gente registrar a sua fala, né? A internet está picando um pouquinho. Haroldo, valeu, Haroldo. Então tá bom, Beth. Sabe que vem, nós estamos aí de novo. Continuar a história. A gente está aí de novo, eu vou encerrar para a gente não perder. Tá tudo indo lá para o canal do Fala Beth. A gente leva aí dois, 3 dias para salvar cada vídeo. Oi. Você podia, você vai gravar para passar para o YouTube, né, a gravação, né? Ela fica, essa live fica salva no Instagram, né? Mas eu tenho o meu irmão que salva ela para mim, edita e coloca no canal do Fala Beth. Aí ele tem uma série de coisas, está trabalhando em casa, né? Então ele leva um tempinho para poder salvar e colocar lá. Certo. Mas aí, gente, valeu demais. Estamos encerrando. Sábado que vem, às 19h30, a gente conta mais um pouquinho da história de Jequitibá. Valeu, Pedro. Falou, gente, muito obrigado, Beth. Tchau, Beth. Tchau.